Eu sou Marcelo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre interpretação de modelos Machine Learning usando o pacote da Alex na perspectiva global. No vídeo anterior eu falei como fazer isso na perspectiva local. O pacote da Alex ele tem como objetivo auxiliar o profissional na interpretação, na explicação das predições dos modelos Machine Learning e Deep Learning. E o desenvolvedor do pacote é o Zimslaw Biesic. Eu falei sobre ele nos vídeos anteriores a respeito do livro, do pacote, do GitHub, das fontes do YouTube, onde é possível encontrá-lo para quem deseja se aprofundar melhor no tema. Também se tem um exemplo de uma instituição bancária que explica ou ajuda a compreender onde e em qual situação a gente usar a abordagem da perspectiva local e também onde a gente usar a perspectiva global. Falei também sobre as etapas do processo, né? No pacote da Alex a gente vai usar um modelo preditivo, a gente vai criar um objeto de explicação, a gente vai criar uma observação nova, vai fazer a análise e em seguida a comunicação que extrapola o pacote da Alex. A gente extrai dados daqui e coloca, por exemplo, num Quark Publication ou num Shiny App. Okay? Para quem usa o R, lembrando que o pacote é feito para o R, também para o Python. Bom, então vamos lá no GitHub. Então eu vou ter aqui ele já mostra, né, o que é feito tanto para o Python quanto para o R. Aqui a gente vai ter as perspectivas, né, o Dataset Level é a perspectiva global, o Instance Level é a perspectiva local. Eu expliquei isso aqui no vídeo anterior. Agora, praticamente a mesma coisa, eu acredito que vai ser bem curto. Então, as funções praticamente são as mesmas, tá? Só muda o prefixo ali que a gente vai ver, mas os objetivos aqui, por exemplo, Model Performance, né, que para quem utiliza o Tiny Models, a gente já acostumou com o Yardstick. Mas aqui existe também essa extração de performance, gráficos e também dados, ok? Aqui, nessa parte, ela vai ser destinada à decomposição dos preditores que explicam o comportamento do modelo. A diferença é que aqui é local, aquela determinada predição. Aqui é como se fosse VIP, que a gente já usa no Tiny Models, né? Aqui é a Variable Importance. Aqui, nessa parte, vai ser a influência de cada preditor individualmente no comportamento do modelo. Então a gente trava os demais preditores e altera aquele ali, ou melhor, né, a gente visualiza que aquele movimento daquele preditor, qual é o impacto que ele vai ter no modelo. Aqui é naquela determinada predição, aqui no modelo de modo geral. E aqui a gente vai ter os diagnósticos de resíduos. Também aqui do ponto de vista local, aqui do ponto de vista global é bem tranquilo. Aqui eu não comentei nos vídeos anteriores, mas a gente vai ter um cheat sheet, né, tipo um atalho sobre as funções. Então a gente vai ter o Predict Profile, o Predict Parts, Suregate, para quem nas situações que a gente vai usar o Lime. Aqui a gente vai ter também o Predict Parts, né? E aqui é interessante que ele já coloca uma pergunta que deve ser respondida com esse tipo de visualização. E aqui ele coloca melhor para, né, ou boa para. O what if, por exemplo, ceteris paribus, ela é boa para situações e se. Inclusive a gente já perguntou, e se eu mexer essa variável, como que o modelo se comporta? Então aqui ele ainda coloca a few interpretable features, né, com uma quantidade limitada de features, e be careful when, né? Aqui é bem interessante também que ele, como ele repete aqui, eu acho muito legal, porque o cérebro ele já automático, ele já vai buscar a função, ele já vem no be careful when. Então aqui ele colocou, ó, tome cuidado em situações onde a gente vai ter feature correlacionadas, né? Ou multicolinearidade que eu citei no vídeo anterior. Quando a gente vai fazer o modelo linear, por exemplo, ele já dá problema lá. Mas geralmente a gente usa o PCA, o UMAP, Correlation Filter, entre outras técnicas, TSNE, entre outras técnicas de redução de dimensão. O impacto do uso a gente vai ver no Tiny Models. Quando a gente chegar no Tiny Models, eu acho que vai ficar mais fácil de ver, né? Porque eu não vou criar uma PCA, nenhum modelo base R só para ver isso, que dá muito trabalho, tá? Então no Tiny Models é bem mais simples e a gente vai ver o impacto disso. E por que eu falo isso? Porque imagina o seguinte, que a gente não vai ter a feature, não vai ter a variável aqui, né? A gente vai ter um componente. Então o componente vai estar escrito PC1 teve tanta influência naquela, né? Aí esse PC1 o que é esse PC1? Então é isso aí que a gente vai ter que ver como que ele se comporta lá dentro, ok? Então talvez a gente vai ter que colocar um nome, alguma coisa desse tipo ali.
né, que represente aquele PC1 lá para ficar mais fácil de comunicar, né, para o externo. Mas eu achei bem legal esse cheat sheet aqui. Outra coisa que eu achei bem interessante, não comentei no vídeo anterior, é essa tela aqui. Para quem trabalha com Tidyverse, Tidemodels, ela já é muito importante. Então a gente vai ter o Reference, Arco, Changelog, esses três caras aqui. Então Changelog, ele é muito legal porque para quem se aprofunda mais em modelos de predição, a gente vai começar a olhar muito isso aqui. Por exemplo, houve uma alteração em determinada função, por exemplo, né? Aí eu posso clicar aqui, entrar dentro do GitHub e ver o porquê, quais foram as causas que levaram àquela mudança. Por exemplo, teve um problema que aconteceu lá dentro. Talvez eu tenha tido esse problema, tinha feito um workaround lá e agora tem uma função nova que reduz esse workaround. Então eu posso extrair aquilo lá, colocar essa função nova. Às vezes por não querer abrir um issue dentro do GitHub lá do pacote da pessoa, né? Então, e aprender, né? Isso é muito, muito bom para aprender, né? Aqui a gente vai ter os articles, né, que ajuda também a gente a compreender melhor as funções, principalmente por se tratar de um conjunto de dados que a gente já trabalhou. A gente trabalhou com o Titanic Dataset, vai ser bem tranquilo aí para quem acompanha o canal há mais tempo. Para quem não acompanha, é só voltar nos vídeos anteriores ou até ler o artigo, que é bem simples também, não precisa fazer muita coisa. E aqui a gente tem o Reference. O Reference eu acho muito importante, principalmente por causa das funções, por exemplo, igual aqui, a gente tem uma função global chamada plot. Só que aqui, Plot Diagnostic, ele vai ser diferente do Plot Predict Profile. Então se eu clicar aqui, ele vai me dar alguns argumentos, tá vendo? Só que aqui, no Profile, eu já vou ter outros argumentos. E aqui, no Model Performance, eu vou ter outros argumentos, tá vendo? Então, embora a função global seja plot, os argumentos são diferentes. Inclusive, isso aqui a gente vai usar ali, ó. Então aqui eu posso utilizar o Precision Recall Curve, eu posso usar o RC Curve, eu posso usar o ICDF. Como é que eu vou explicar? Ele é o QQplot. O nome é Empirical Cumulative Distribution Function, mas a gente conhece ele como QQplot. Tá? Mas aqui é o reverso, a gente vai ver ele mais pra frente. O Boxplot, o Gain Curve, Lift Curve, o Histogram, entre outros, ok? Então é bem interessante isso aqui, porque a gente consegue encontrar exemplos, a gente consegue aprender muito mais sobre o pacote, sobre as funcionalidades, né? Sobre os pitfalls, sobre as coisinhas que vão acontecer aqui, ó. Então vamos lá pro R. Então aqui praticamente a gente já... Aqui é o conjunto de dados, então eu vou usar como dados o empty cars. Já vou fechar aqui para não... Model, eu vou usar o Neural Net normal. Aqui o outro modelo é o Linear. Aqui são as predições. Vou fazer só para... Ok. Aqui a gente vai pegar o Explainer. Vai ser o mesmo, então a gente pode fazer o Explainer aqui. Então a gente já criou o modelo Explainer. E aqui a gente tem o Local Explain, que a gente já usou no vídeo anterior. A gente vai pular ele e vou fazer o Global. O Global, aqui para quem usa o Yardstick, essas informações ela já vai ter lá. Então aqui basicamente é a Measure for Regression, né? Que no caso aqui a rede neural ela foi como regression também, porque como eu não alterei nem para factor ali, ele já considerou regression. Aqui a gente vai ter o mean square error, root mean square error, o R squared, aqui o MAD, aqui o residual. Bem simples de fazer no Yardstick, por exemplo. Eu opto pelo Yardstick, tá? Mas existe. Aqui a gente vai ter os gráficos também, que pode ser feito no Yardstick, mas aqui a gente também já tem a opção, né? O RC Curve. Então, quanto mais próximo dessa linha pontilhada, meu modelo seria muito ruim. Quanto mais distante em direção a um modelo é melhor. Obviamente que a gente criou o modelo como treino, teste e validação, tudo dentro do mesmo, então ele vai dar ali como modelo perfeito. Aqui a gente vai ter eu coloquei aqui em cima Diagnostic for Imbalanced Binary Classification Model, né, que seria um tipo de diagnóstico, né, o Precision Recall é um tipo de diagnóstico bem interessante para modelos de classificação binária desbalanceado. Aqui o Lift Curve, aqui o Gain Curve, aqui o QQplot Reverse, no caso aqui é o reverse, né? Mas a base dele é o Empirical Cumulative Distribution. Aqui o Boxplot, né? Que ele está usando ali no outro exemplo como comparação entre dois modelos diferentes, né? Lembrando que isso aqui é a distribuição de resíduos, tá?
Então eu poderia estar colocando no neural net contra random forest, por exemplo, ele vai estar usando nesse exemplo aqui, ó, né, no reference, tá? Então aqui, deixa eu ver onde que aqui ele vai estar mostrando, tá? Então dá pra entrar ali e se aprofundar melhor. Então aqui a gente vai ter o histogram também, e aqui a gente já começa a mudar, né? A gente já vai para essa parte aqui, model parts. Então aqui a gente vai ter o VIP, Feature Importance. Então a gente vai ter o Displacement, miles per gallon, HP e o tempo em segundos para um quarto de milha como variáveis mais importantes. Aqui no Loss Function eu coloquei uma função Loss Default e eu extraí o tipo de modelo que eu estou usando dentro desse modelo aqui. Tá? Então eu coloquei Model MLP, Model Info e Type. Quando eu faço isso, ele está retornando que é uma regressão, eu não mudei para classificação, então ele considerou isso como uma regressão, e aqui ele já vai jogar uma métrica padrão, root mean square error. Aqui eu coloquei boxplot no aqui falso, só para não sair o boxplot, então saiu esse gráfico aqui. Se eu quiser que saia o boxplot, aqui eu usei o mesmo model parts, explainer eu coloquei aqui model. Note que a diferença entre esse cara aqui e o outro é que aqui é model parts, lá era o que? Predict parts. Então aqui é global e lá é local. Então quando eu coloco aqui o modelo LM e o loss function aqui eu usei a mesma função lá em cima. Então aqui ele vai aparecer com os box plots já mostrando a amplitude de variação. Aqui o Partial Dependence, aqui a gente já vai para aquela parte de influência de cada preditor individualmente dentro do comportamento do modelo. A diferença, cadê? Vamos pegar ele aqui onde a gente está. Que é essa parte aqui. A diferença é que aqui não vai ser dentro daquela específica predição, e sim dentro do modelo do modo geral, global. Então eu vou Model Profile, e aqui ele vai sair e vai falar, mas não mudou nada com relação ao anterior. Não mesmo. A única coisa é que aqui ele está dizendo que se eu aumentar o HP, aumenta a probabilidade de ser manual, mas não é para aquela predição específica, e sim para o modelo global. Se eu fizer isso, eu aumento a probabilidade de ser manual. Aqui, vamos supor, aqui eu coloquei um outro exemplo, né, ó, só para mostrar que eu vou estar usando o mesmo modelo explicativo, mas eu estou alterando aqui. Então ao invés de colocar todos esses aqui, ó, que não faz sentido, pelo menos para essa análise, eu quero deixar só os mais relevantes. Então eu coloco HP Displacement aqui e vou mostrar só isso. Então ele já mostra aqui, e eu coloco o Geom Profile, aí ele já vai sair com os perfis próximos aqui, ó. Então ele já mostra aqui, né, o restante dos perfis e o perfil de interesse que eu tenho aqui, ó. É bem interessante. Aqui no Model Diagnostic, eu posso estar colocando isso aqui como y com a variável de resposta e variable residual. E eu posso colocar também y e y hat. Né? Aqui aí parece que o plot, né? Que a gente vai ter ele muito comportado aqui com um aumento de resíduos nas pontas. Né? Então, basicamente, a interpretação do modelo do ponto de vista global é isso. Não tem muito segredo, né? A gente já trabalha com isso aqui dentro do Yardstick, mas ele também existe aqui dentro do Dalek, ok? O próximo passo, né, que eu estou analisando é como que a gente vai usar o Dalex dentro do Tiny Models, das funções Tiny Models, porque isso aqui a gente fez um modelo de base. Então a gente pegou aqui o modelo, ó. Vamos voltar aqui. De base, né? Usando NNet, usando o LM, mas e como é que eu faço isso usando a saída do Tiny Models, que a gente utiliza outro tipo de objeto na saída? Já é possível fazer isso através do pacote Dalextra, né? Que o Dalextra ele já é um complemento que ele utiliza objetos de saída de outros modelos, como TensorFlow, como Keras, como MLR, como Tiny Models, entre outros. H2O, ok? Então acho que é isso que eu queria falar sobre o modelo global. Há muita coisa para se explorar, né? Mas eu não vou colocar tudo isso dentro do vídeo para não ficar maçante. Mas qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários ou analisar o livro lá, que é bem interessante também, os artigos. E principalmente, né, esse que eu acho muito legal, essa parte aqui, que é a Reference Article e Changelog.
tá? O article vai ter sobre o Titanic, a gente já trabalhou, então é bem interessante também fazer um exemplo aí. Então acho que é isso que eu queria falar. Eu sou Marcelo Carvalho, um grande abraço e até o próximo vídeo.